bom dia, Rede B. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao jornal que desperta a informação para você. Começando agora com os nossos repórteres que já estão a postos, Alex Silvestre, Wesley Martins e Deise Ponciano. Começando com o Alex, que vai falar sobre animais nas rodovias, um perigo para os motoristas. Bom dia, Alex. Bom dia, Bruno. Bom dia para todo mundo que está aí ligadinho na Rede B. Olha só, um risco tanto para o animal quanto para os motoristas e também pedestres. Já já a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Rede B. Obrigado, Alex. Até daqui a pouco. Wesley Martins, surgiu a informação nas redes sociais de que se você for vítima de assalto a ônibus, as empresas devem pagar indenização por lei. Será que isso é verdade? Wesley Martins, bom dia. Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia a todos ligados aí no Bom Dia Rede B. Olha só, daqui a pouquinho, Elton Renê, secretário do Procon Municipal, vai falar se realmente isso procede ou não. Vítimas de assaltos em transporte coletivo devem receber indenização? Existe uma lei sobre isso? A gente esclarece tudo daqui a pouquinho. Até daqui a pouco então, Wesley. E atenção, o número de casos de câncer aumentou aqui no Brasil entre a população de 20 a 49 anos. Deise, bom dia. Oi, Bruno, isso mesmo. E esse número aumentou numa faixa etária preocupante, em idades de 20 a 49 anos. Daqui a pouco nós vamos conversar com uma especialista, uma médica oncologista, que vai falar como se prevenir e como identificar o câncer. A gente volta daqui a pouco. Até daqui a pouco então, Deise. E você vai ver também. Golpes na internet. Como se prevenir? Você vai conferir dicas de como evitar crimes virtuais. Às vezes, com tanta facilidade, a gente acaba se tornando vítima de crimes virtuais. Você vai conhecer o treinamento da Polícia Militar aqui no estado. Tudo tem que estar assim, padronizado. Completou um ano o incêndio mais mortífero da Europa registrado no século XXI. Já já João Neto traz os detalhes. O incêndio deixou 102 mortos e cerca de 200 feridos. E você vai conhecer um hotel que os hóspedes são um pouquinho diferentes. Está no ar o Bom Dia Rede B, despertando a informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. Olá, bom dia. Já vamos começar a edição de hoje indo conversar com o repórter Wesley Martins, porque surgiu nas redes sociais a informação de que as empresas de ônibus devem indenizar vítimas de assalto. É verdade isso, Wesley? Pois é, Bruno, esse é um assunto aí que vem repercutindo nas redes sociais. Inclusive, a gente recebeu a nossa equipe de produção aí, de um dos nossos internautas, esse pedido. Mas para explicar melhor, eu estou aqui com Elton Renê, ele que é secretário aí do Procon Municipal, vai falar sobre isso. Elton, a respeito de casos como esse, existe uma lei específica ou não? Como é que funciona? Bom dia. Bom dia a todos. Não é uma lei específica, né? Há entendimentos, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele amplia algumas interpretações e, claro, existe a questão das jurisprudências, né? As jurisprudências, que é o entendimento do magistrado, existe jurisprudência a favor, existe jurisprudência contra, então tudo depende muito da interpretação do magistrado no caso em concreto. Pronto. Caso o consumidor ele se sinta lesado, acabou perdendo lá dinheiro, seu telefone dentro do ônibus decorrente de algum assalto, se ele se sentir lesado, como é que ele pode agir de acordo com isso? Ele pode solicitar, evidentemente, uma reparação do fornecedor, quem quer que seja, ou até aquilo mesmo que a lei ela previne o consumidor em algumas situações. Mas tem que haver a comunicação, né? E se ele não conseguir esse retorno básico com o fornecedor, que de repente facilitou, ou que pela atividade dele acontece às vezes esse risco, aí sim ele pode procurar ajuda nos órgãos de defesa do consumidor para melhor auxílio. Esses problemas e tantos outros que existem aí, né, que envolvam o consumidor, se sinta lesado, procure o Procon de João Pessoa. Aqui Elton e toda a equipe está disposto para receber, ouvir aí os consumidores e tentar buscar uma melhor solução, né? Acho que o primeiro passo sempre é o consumidor se imbuir de uma cidadania, ele ir atrás dos seus direitos. E, claro, o Procon vai sempre estar aqui na busca, no auxílio dos consumidores que sentirem dificuldade. O importante é se mover, é fazer cidadania. Ok, Elton, obrigado. Bruno, volto com você. Muito obrigado, Wesley, pelas informações.
Pessoal, a internet ajuda muito, mas tem perigos. Golpes virtuais estão se tornando cada vez mais comuns, por isso é preciso ter cuidado. Deise Ponciano. Todo dia a correria de sempre. Uns trabalham, outros estudam. Pegamos trânsito e ainda, quem sabe, sobra aquele tempinho para fazer exercícios físicos. E como todo mundo anda meio sem tempo, é bem mais fácil pegar o celular, fazer compras e transações bancárias, tudo por ele. Mas, às vezes, com tanta facilidade, a gente acaba se tornando vítima de crimes virtuais. São vários os golpes que eu ou você podemos cair. De vazamento de dados pessoais até clonagem do WhatsApp. E um dos mais antigos é o do bilhete premiado. Nós temos golpes muito conhecidos. Golpes do bilhete premiado é um deles, que deu uma parada e agora a gente já tem visto algumas vítimas, né, caírem. Nós temos o golpe que a gente chama de golpe do Dom Juan, que são estelionatários, né, que de forma ardilosa, mediante fraude, acabam iludindo mulheres através de aplicativos e de programas de computador de relacionamento, iludem essas mulheres, envolve ela numa grande mentira, numa grande farsa e começa a extorquí-las ou pegar dinheiro, né, estourar cartões de crédito dessas vítimas. Ou seja, esses são os golpes hoje do momento, né? São golpes que, direto ou indiretamente, os meios virtuais estão envolvidos. No ano passado, 7 em cada 10 brasileiros realizaram compras na intranet. Uma quantidade que atrai principalmente os golpistas virtuais. Essa vítima, que prefere não se identificar, teve um prejuízo de R$300. Eu pesquisei antes e eu sempre via as pessoas dizendo: meu produto chegou. Tinha o Instagram deles, tinha o site e muito influencial estava divulgando ele, entendeu? E eu disse, é confiável. Acabei comprando e perdi mesmo. Para evitar cair em fraudes e golpes pela internet, é preciso tomar alguns cuidados. Confira sempre o endereço do site. Fique atento a possíveis e-mails de bancos. Instituições bancárias não costumam enviar informações via e-mail, a não ser que você tenha pedido. Preste atenção também em e-mails com links ou arquivos executáveis. Mensagens de descontos ou cupons eletrônicos de lojas virtuais também exigem atenção redobrada. Caso você tenha sido vítima de algum tipo de golpe pela internet, é preciso procurar a polícia. Geralmente essas pessoas são indiciadas pelo crime de estelionato, né, previsto no artigo 171 do Código Penal. Também os crimes de falsificação de documento, uso de documento falso, né, vários outros crimes que orbitam no crime de estelionato, quando por este não é absolvido. E as pessoas que forem lesadas, que se sentirem lesadas, podem comparecer à Central de Polícia, no setor de boletins de ocorrência, onde será registrado o fato, também comparecer à Delegacia de Defraudações, ou, em último caso, fazer uma denúncia anônima através do DISC 197, onde é resguardado total sigilo. Gente, um perigo nas rodovias são os animais. Os motoristas devem ficar bem atentos. Para falar sobre isso, vamos conversar com o repórter Alex Silvestre, que está lá na PRF. Bom dia novamente, Alex. Isso, Bruno, bom dia mais uma vez. Inclusive, o dono do animal, ele pode sim ser penalizado. A gente vai conversar a respeito desse assunto agora com a superintendente aqui da Polícia Rodoviária Federal, Keila Mello, que vai explicar para a gente qual o procedimento, Keila, bom dia para você, que o motorista deve tomar ao encontrar um animal em uma rodovia. É importante que o motorista entre em contato imediatamente com a Polícia Rodoviária Federal através do telefone de emergência 191, informando o local onde a pessoa está, dando um ponto de referência para que a gente possa fazer a captura desse animal, o recolhimento do animal e assim evitar um acidente grave, já que esses animais soltos na via muitas vezes são responsáveis diretamente pela causa de alguns acidentes muito graves que nós temos registrados aqui no nosso estado. Coloca em risco aí a vida do motorista, dos pedestres e também do próprio animal. O que acontece com o dono do animal que deixa esse bichinho solto ali em uma das BRs aqui da Paraíba? Existe uma contravenção penal típica para esse tipo de crime, que é deixar animais soltos, colocando em risco a vida de outras pessoas. Entretanto, apesar de existir a tipificação penal, é um crime muito difícil de você conseguir identificar, já que muitos desses animais não possuem proprietário formal, né? Aquela pessoa que de fato é responsável pela guarda daquele animal. Então, no nosso estado é muito comum a presença de jumentos soltos às margens da rodovia,
maioria, principalmente no sertão do estado. Isso nos preocupa muito e a gente tem firmado parceria com algumas prefeituras em busca de conseguir fazer a captura e o devido encaminhamento para currais de prefeituras credenciadas para evitar que esses animais fiquem soltos. Entretanto, em se identificando o proprietário, ele será punido com o rigor da lei, que existe inclusive a previsão de prisão para esses tipos de casos. Ok, Keila, muito obrigado. É isso aí, Bruno, é torcer, né, pelo bom senso de cada um aí que tem o seu animalzinho para deixar ele mantido, né, dentro de casa, de um cercadozinho, para não causar acidentes. Bruno. Alex, e quando estávamos indo para Campina Grande, no encerramento do São João, inclusive você estava dirigindo o carro, a gente flagrou um acidente lá em Café do Vento, aqui na Paraíba, justamente envolvendo então uma vaca. Nesse caso, o trecho era escuro, os motoristas em alta velocidade, quase ocasionava então outro acidente. Eu queria saber como os motoristas podem então alertar a presença do animal na pista. Isso, Bruno. Esse caso aconteceu no último dia, na verdade, do São João de Campina, né? Ou seja, a estrada estava bastante movimentada, era um trecho escuro, a vaca já tinha sido atingida por um outro carro, e logo em seguida os carros que estavam vindo atrás precisaram sim reduzir a velocidade. Eu vou perguntar aqui a Keila o procedimento que deve ser tomado, Keila. No caso, houve um acidente, o animal já foi atingido por um carro, o que deve se fazer? Reduzir a velocidade, sinalizar aquele local, qual o procedimento correto? É importante que, se estando envolvido nesse acidente, que sinalize o local, principalmente porque é o tipo de acidente que geralmente acontece à noite em locais de baixa luminosidade. E o que coloca em risco a que ocorra outros acidentes em virtude de um primeiro acidente já surgido. Então, que sinalize esse local, que entre em contato com a PRF e tente fazer uma sinalização com uma certa distância do fato do animal atropelado em si, para que os motoristas que estejam vindo consigam ter um tempo de resposta suficiente para conseguirem se desvencilhar, saírem daquele animal. Então, é um acidente extremamente perigoso. O atropelamento de animal em locais escuros, ele pode sim ocasionar outros vários acidentes. Nós temos registros nesse sentido aqui no estado da Paraíba. Então, entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal e sinalizar o local, você já estará assim evitando novos acidentes. Lembrando que a gente está falando aí de um acidente que aconteceu em uma curva, né, na BR, e também um local muito escuro, e que se trata de uma vaca, um animal de grande porte. Bruno, é preciso tomar cuidado sim na hora de pegar a estrada, viu? Eu volto com você. Realmente, Alex, muito obrigado. Inclusive, dê os parabéns àquele e toda a equipe da PRF, porque essa semana foi comemorado o Dia do Policial Rodoviário Federal. Vamos para um rápido intervalo agora? Bom dia, RDB, volta em instantes. Veracidade. Essa é a palavra que define a Rede BHD. Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica. Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos, sobre quem quer que seja. O crime aconteceu durante a noite dessa quarta-feira. Denuncia situações que ele presenciou aqui. E a conclusão é que esse incêndio foi acidental. Na quarta-feira do Pessoense foi muito complicado. Continuaremos assim por mais milhares de dias, milhares de horas, com gente gostando ou não da gente. Diga seu patrão lá, seu produtor, que tá fraco demais. O importante é a informação autêntica. Este estudante entrou em contato e relatou assédios que aconteceram dentro dessa unidade. Por isso, crescemos com credibilidade a cada dia. Rede BHD. Jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B de volta. Pessoal, o aniversário de João Pessoa está chegando e a gente quer saber o que você mais gosta da cidade onde o sol nasce primeiro. Mande um vídeo de até 30 segundos com o celular na horizontal, assim, um vídeo selfie, falando então o que você mais gosta da nossa capital. Envie para o nosso WhatsApp, o 83 3507 1139. Repetindo, 83 3507 1139. Você vai falar então o que você mais gosta daqui da capital paraibana. O seu vídeo pode ser exibido aqui na Rede BHD. Você vai conhecer agora como é feito o treinamento para se tornar um policial militar aqui no estado. Acompanhe. O curso de formação de oficiais é um dos mais concorridos do estado, mas para ingressar nessa área é preciso de muita preparação.
Josenberg está no curso há quase 2 meses. Ele já atuava como soldado, mas sempre sonhou em entrar na polícia militar. Eu estou realizado aqui, né? Estou fazendo o que eu gosto e não queria estar em outro lugar. E por mais que a rotina ali do pouco do militarismo, para, por exemplo, quem não tinha vivência nenhuma do militarismo, às vezes estranha e demora um pouco para se adaptar, mesmo sendo um pouco diferente, eu já tinha um pouco a vivência do meu curso de soldado e tá naquela rotina, né? Pegar a gente fisicamente, intelectualmente e tá sempre assim, abrangendo todos os aspectos, físico, até o mental e o intelectual também, que são nas disciplinas que a gente tem da didática. Durante os 3 anos de curso, os cadetes participam de mais de 100 atividades multidisciplinares, com os mais variados assuntos. A disciplina de didática é uma disciplina muito interessante e foge, na verdade, ao cotidiano, porque é uma disciplina que vai ensiná-los, né, a serem instrutores. Mas a proposta da Polícia Militar da Paraíba é ser uma polícia mais humanizada, é ser uma polícia mais próxima à comunidade e a desenvolverem habilidades no âmbito da educação. E é essa a minha missão com eles. Ingrid está no 2º ano de formação. Ela é uma das poucas mulheres que fazem parte do processo de capacitação do CFO e se sente orgulhosa em representar a classe feminina na área. Eu me sinto muito privilegiada em estar aqui, porque nosso concurso, até o momento, ele consta com 5 vagas para o público feminino. Então eu me sinto extremamente feliz por representar todas as mulheres aqui na instituição. Um dos locais do anexo é o dormitório. Esse aqui que nós estamos tem um total de 46 camas, que faz parte dos cadetes do 1º ano. E tudo tem que estar assim, padronizado. Em todo o período, 3 áreas são essenciais para a formação desses profissionais: a cognitiva, psicomotora e afetiva. O afetivo é extremamente importante também, porque para a realidade que a gente enfrenta e para a função que eles vão exercer, é extremamente importante que o cadete ou o aluno em formação, ele desenvolva atributos da área afetiva, que são coragem, disciplina, probidade, honestidade e tantos outros atributos que são extremamente importantes na atividade militar e que a gente tanto cultua. Por fim, uma das etapas mais temidas pelos participantes é o teste físico. Para isso, é necessário que eles passem por várias provas, entre elas a barra. O processo ele visa uma lisura muito grande, até porque toda a prova ela é filmada, né? E existem as pessoas que aplicam, que fazem parte da nossa comissão que aplicam o TAF, o teste físico da polícia, né? Então, vão fazer a barra, a corrida de fundo, né? A corrida de agilidade, então o exercício de força, que é a barra, e entre outros exercícios que são fiscalizados tanto pelos participantes que assistem à prova dos outros, quanto existe a filmagem e os que estão aplicando, né? Uma das que encarou esses desafios foi Rebeca. Para isso, ela teve que conciliar os estudos com os treinos, uma rotina intensa, mas que no final vale a pena. Além dos estudos, eu tentava sempre buscar, de alguma forma, preparar o meu físico. Especialmente na barra, que é um dos maiores calos dos candidatos, especialmente do público feminino. Então, não é indicado você focar só nos estudos e esquecer totalmente da parte física, porque o intervalo entre essas 2 etapas não é tão longo assim para que você treine. Academia! Vamos para as notícias internacionais. Completou 1 ano o incêndio mais mortífero da Europa registrado no século XXI. 23 de julho de 2018. Há 1 ano, acontecia um incêndio na Grécia, deixando dezenas de mortos. Este incêndio ficou conhecido como o mais mortífero já registrado na Europa do século XXI. O incêndio deixou 102 mortos e cerca de 200 feridos. 11 crianças também morreram na tragédia. Turistas também acabaram se ferindo. O primeiro alarme de fogo foi acionado no oeste de Atenas. Pouco tempo depois, o segundo aviso foi dado ao norte da capital. O clima fez com que o fogo se espalhasse rapidamente, consumindo árvores, casas e bairros inteiros. Uma das regiões mais atingidas foi no povoado Mati. Ali, 26 pessoas foram encontradas mortas. Acredita-se que o fogo começou devido a meses quentes e secos do verão. Mas autoridades citadas pela agência de notícias AFP chegaram a sugerir que o incêndio pode ter sido criminoso.
Em março deste ano, o Ministério Público grego acusou 20 pessoas, incluindo um governador regional e 2 presidentes de Câmara, de homicídio involuntário e negligência. Obrigado, João, pelas informações. Até semana que vem. Pessoal, você tem animal de estimação e vai viajar? Uma boa opção é deixar o seu pet em hotel exclusivo, vários hotéis exclusivos que tem aqui na capital paraibana. Eles têm uma disposição para aprontar o dia todo e, para muita gente, são considerados integrantes da família. O mercado pet no Brasil teve um crescimento de quase 7% nos últimos 2 anos, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. É o segundo do segmento, perdendo apenas para os Estados Unidos. Esse espaço no bairro Renaissê, em Cabedelo, é uma creche e um hotel para cachorros. A sócia do local garante, o negócio é bom para cachorro. Vindo para a creche, ele proporciona melhorias muito grandes na vida do animal, sabe? De estresse, de melhoria de comportamento com relação a outros cães e acaba melhorando a convivência dentro de casa. Na área externa, o espaço tem 24 casinhas para os cães, podendo suportar até 40 deles. Aqui são bem tratados, fazem 2 refeições por dia, dependendo do porte do animal. E nessa época de férias, a demanda aumenta. Por semana, aproximadamente 15 cães utilizam os serviços do hotel. A gente tem muita procura de hotel, principalmente, porque é o serviço que é mais conhecido pelo público ainda, é o serviço de hotel. E normalmente feriados e férias, né? Período de férias, que a família viaja, normalmente a família viaja toda, aí não tem como, quando não tem como levar o cachorro, o cachorrinho fica aqui. Então, o período de férias de meio de ano, final de ano e alguns feriados específicos que são os mais cheios, né? O Carnaval, São João, o Réveillon. E esta área aqui é reservada para a interação com os cães, como é o caso do Marley. Ele chegou aqui em outubro do ano passado, quando sua casa está em reforma e permanece aqui até hoje. Aqui, convivência e harmonia é o que não falta com os cães. E é assim que eles passam a maior parte do tempo, livres e interagindo uns com os outros. E atenção para essa informação, o número de casos de câncer aumentou entre a população de 20 a 49 anos. Deise Ponciano. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Nós vamos falar realmente sobre esse aumento, né? Foi divulgado na última quarta-feira esse estudo que apontou esse aumento entre a população de 20 a 49 anos. Esse evento aconteceu no Fórum Big Data em Oncologia, que ocorreu no Museu do Amanhã na última quarta-feira. Para falar melhor sobre o assunto, a gente está aqui com a doutora Juliana Góes, ela é oncologista. Doutora, realmente, esse dado, ele confere, existe esse aumento entre a população de 20 a 49 anos? O que a gente tem visto, e antes não era confirmado, né, em estudos, é realmente um aumento de incidência em cânceres, de câncer, principalmente nos de 30 a 35 anos. E o que a gente acredita é que isso está muito associado com os hábitos errados que levam a aumento do risco do câncer. Por exemplo, nossos avós, né, eles são mais longevos e tinham hábitos muito mais saudáveis do que nossos pais têm hoje. Esses fatores, é como se o fator de risco ele fosse um fator de risco de exposição crônica. Então, a pessoa ele leva alguns anos até realmente ter um impacto do aumento do câncer. E hoje a gente tem visto um impacto da mudança realmente do estilo de vida que aconteceu há alguns anos com a geração que hoje tem 50, 60 anos, por exemplo. Então, 90% dos cânceres de pulmão, por exemplo, estão relacionados ao tabaco. E boa parte, chega a quase 2/3 dos cânceres nos Estados Unidos poderiam ser evitados se a gente tivesse hábitos saudáveis. E que hábitos são esses? Não fumar, beber com moderação, então evitar, por exemplo, 2 drinks no fim de semana, limitar. Ter uma dieta saudável, rica em fibras, rica em frutas, vegetais, evitar o consumo maior de carne, então até 2 dias por semana. Então, e se prevenir? Prevenir como? Prevenir vacinando. Então, hoje o HPV, né, se você olhar, a gente tem uma grande incidência de cânceres que nós chamamos de evitáveis. A gente está no mês de julho, que é o mês de prevenção, né, de conscientização em relação ao câncer de cavidade oral, de cabeça e pescoço. E esse é um dos cânceres muito evitáveis, que está muito associado ao tabaco, à bebida,
ao sexo oral sem camisinha. Então, tudo isso poderia evitar a maior parte dos tipos de cânceres. Então, o que a gente acredita é que as pessoas mais jovens realmente estão tendo mais câncer, provavelmente por exposição. É claro que o fator genético também faz sentido, então, se você tem um câncer muito jovem, converse com o seu oncologista, considerando sua história familiar e tipo de câncer, muitas vezes tem indicação, inclusive, de procurar uma avaliação da própria família e sua, se você tem uma predisposição genética a ter cânceres associados ao componente genético, né? Então, além de mudança de vida que a gente orienta, sedentarismo, evitar sedentarismo, comer mais frutas e verduras, comer mais peixe, evitar muita carne vermelha, tudo isso atrelado à conscientização. Então, se você tem um sintoma crônico, não evitar, não deixar para lá, não negligenciar esse sintoma. Mulheres, aprendam a conhecer suas mamas. Hoje ainda não é custo efetivo para a população você reduzir o rastreio da maior parte das doenças. Então, as mulheres acima dos 40 anos, mamografia persiste. Mas, por exemplo, o câncer coloretal, as instituições americanas já reduziram o tempo para início da colonoscopia anual da colonoscopia, que pode ser feita a cada 5 a 10 anos, dependendo do achado, inclusive antecipar para anual, dependendo do que for achado na colonoscopia, mas começar a partir dos 45 anos. Então, isso já reduziu. A ideia é realmente que as pessoas sejam educadas a saber qual é o screening real, então Papa Nicolau, mamografia, colonoscopia, e também educar em relação a bons hábitos saudáveis para evitar o câncer no futuro. Doutora, a senhora falou do câncer de mama, que é bem frequente. Quais são os tipos mais frequentes que se encontram? Na verdade, o câncer de mama, 90% a gente vai associar, são os tipos luminais, que a gente chama, que são os tipos que têm receptor de hormônio positivo. A gente tem outros tipos mais raros e mais agressivos, com aquele tipo HER2, né, que tem hoje um tratamento-alvo para esse tipo de câncer, ou triplos negativos. Pacientes mais jovens e pacientes com história familiar, por exemplo, com componente de hereditariedade, geralmente tem esses tipos mais agressivos de tumor. Então, é importante que a mulher se conscientize, faça o autoexame mensal, conheça suas mamas e não negligencie o exame da mamografia, por exemplo, no tempo certo. Então, não é porque você faz o autoexame que você está segura para não fazer, por exemplo, a mamografia aos 40 anos. Então, o conselho é se prevenir sempre e procurar ajuda profissional. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada. Bruna, a gente volta com você aí no estúdio e é isso, né? Vamos todo mundo se cuidar, se prevenir e procurar sempre os especialistas. Obrigado, Deise. Até semana que vem. O Poder RBD hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, pessoal.